Olá, amigo, muito bom dia para você que está nos assistindo nesta manhã. Nós queremos agradecer a você por permitir que junto possamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. E nós queremos falar de um assunto muito importante, que é assim, um assunto de interesse de todos nós. Nesta manhã nós queremos abrir a palavra de Deus e falarmos sobre a salvação, aquilo que é tanto esperado, que é tanto almejado por cada um de nós. Eu estou aqui com meu amigo em Cristo, o irmão Jason. Jason, seja muito bem-vindo a mais este programa, tá? Que Deus possa abençoar você e que você possa, junto comigo e com as pessoas que nos assistem em casa, abrirmos a palavra de Deus nesta manhã e falarmos desse assunto tão importante que é a salvação. Amém, Sérgio. Olá, Sérgio. Olá, queridos amigos. Hoje, mais uma satisfação poder estar com você. Falaremos hoje sobre salvação. Quem não quer ser salvo, não é verdade? E nós hoje esclareceremos ou deixaremos que as Sagradas Escrituras nos esclareça esse assunto, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sérgio, este verso ele é bastante simples, bastante claro, porém ele é um pouco, assim, para mim, eu tenho um pouco de dúvida. A salvação, ela é fácil, não é verdade? Mas será que ela é tão fácil assim como esse verso diz? Eu gostaria que você ajudasse a mim, ajudasse o nosso telespectador, porque esse verso aqui diz que creu, está salvo. É assim mesmo ou tem alguma coisa para você fazer mais? Veja bem, Jason e amigo que nos assiste nesta manhã. A Bíblia, ela trata deste assunto desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Tá? A Bíblia ela está recheada sobre esse assunto porque é o assunto, na verdade, que interessa a todos e principalmente a Deus, a salvação da raça humana. Tá? Porém, Jason, respondendo a sua pergunta, eu quero ler aqui alguns outros textos e para nós entendermos como realmente isso aqui funciona na prática. Por exemplo, você que está nos ouvindo, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Romanos, no capítulo 10. Eu vou ler o verso 9 e ele diz assim, olha: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você percebe que aqui a Bíblia ela já mostra algo a mais que nós precisamos fazer. Pelo menos aqui, de duas formas nós precisamos agir. Primeiro, nós precisamos confessar o Senhor Jesus com a nossa boca. Isso é importante, Jason. Nós precisamos confessar. Confessar o quê? Confessar que Cristo é o nosso Salvador. Sim. Entende? Se eu falar assim, olha, eu aceito a Jesus, mas eu não confesso Ele, entende? Então eu estou indo contrário do que a Bíblia está me dizendo. Segundo ponto, eu preciso confessar com a boca e eu preciso crer com o meu coração em Deus. Por quê? Porque eu estou acreditando que Deus, o Pai de Cristo, Ele envia o seu Filho à terra. O Filho agora vem, morre na cruz, entende? E no terceiro dia Ele ressuscita e Ele garante agora o direito da minha salvação, da sua e do amigo que está em casa, entende? Por isso, nesse sentido, eu preciso crer em Deus, que Deus realmente enviou o seu Filho Jesus Cristo, e eu preciso confessar a Cristo para as outras pessoas, tá? O próprio Paulo, que escreveu esta carta aqui, no verso 1 e o verso 2, ele tem uma preocupação com os próprios judeus. Sim. Entende? Porque ele fala assim, olha, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, Paulo desejava que Israel fosse salvo. Mas o que é que estava acontecendo com Israel? Aí ele diz no verso 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Você compreende, amigo? Aqui uma nação que tinha zelo de Deus, ou seja, procurava fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem,
mas eles não tinham compreensão do assunto. Tá entendendo? Então, Jason, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos confessar a Cristo e fazer isto da forma correta, com entendimento. Quando nós fazemos desta forma, aí sim nós estamos, agora sim, nós estamos tendo aquilo que a Bíblia pede de nós para a nossa salvação. Você citou, eu citei uma vez, você citou mais 2 vezes, que a salvação, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, não é verdade? Sim. Nos 3 versos que nós lemos até agora, podemos perceber que a salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E eu gostaria que você abrisse para confirmarmos isso nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos ler? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, Sérgio, Atos, que era o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, está confirmando isso. Só Jesus, unicamente Jesus Cristo é a fonte da salvação. A salvação está em Cristo. Então todos os povos, todas as origens, todas as línguas, todas as pessoas que querem a salvação eterna, eles têm que se convergir à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus que veio, morreu para nos resgatar, Agora, Sérgio, eu gostaria que você me ajudasse a entender o seguinte: e as pessoas que não acreditam em Jesus como Salvador, mas eles acreditam, por exemplo, em Buda, Com todo respeito, tem pessoas que não acreditam em Jesus como Salvador, mas acreditam em Buda. O hinduísmo tem seu Messias, o islamismo também tem o seu Messias, também nós temos pessoas que acreditam em outros santos como intercessor, a própria Virgem Maria como intercessora. Eu gostaria que você explicasse, nos ajudasse a entender, porque até agora aqui a única pessoa que é focada como autor da salvação é Jesus. Mas e essas pessoas, Sérgio? Realmente existe muita gente que acredita, por exemplo, em Maomé, Nós sabemos que o mundo islâmico, eles são seguidores de Maomé. Sim. Mas se eu perguntasse assim para você que está nos assistindo esta manhã, quem foi Maomé? De repente você poderia contar a história dele. Maomé foi assim, assim. Mas e se eu perguntar, senhora, quem é Maomé? Quem é hoje Maomé? Hoje ele é apenas um cadáver. Alguém que passou, que viveu, que fez o que fez, mas que morreu e está na sepultura. Entende? Então, a Bíblia, ela não me dá margem em lugar nenhum para mim seguir alguém que não vive, alguém que está morto, correto? E assim acontece com Buda e com muitas outras crenças que existem. Mas aí nós temos um problema, Jason, você colocou aí, eu gostaria de frisar isso aqui, sobre as pessoas que acreditam em Jesus. Sim. Que tem Jesus como, de repente, até o seu Salvador, mas que ele usa formas diferentes para se conduzir a Deus. Entende? Aí é um problema que nós precisamos entender isso aqui e deixar muito claro. Por exemplo, a questão dos santos, São Pedro, São Paulo, São Tiago, e assim, existe nome, muitos santos. O que aconteceu com esses homens? Eles também, querido amigo, eles também um dia morreram, e eles estão na sepultura, aguardando o retorno de Cristo, para eles também serem salvos. Verdade. Para eles também serem salvos. Aí, Jason, nós vamos falar, por exemplo, sobre Maria, a mãe de Jesus, algumas pessoas às vezes pegam e até criticam, vamos dizer assim, os evangélicos, Vou colocar aqui como os evangélicos. Se eu colocar como cristãos, vai pegar vou colocar os evangélicos. Diz que os evangélicos, eles são contra Maria.
Entende? Não, não é assim que as coisas acontecem. Quando Jesus, querido amigo, ele veio para nascer a este mundo, eu vou dizer para você, você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, não importa o seu credo religioso, Maria foi a melhor mulher que existia na atualidade, naquela época, tá? Ela era uma santa mulher, por isso ela foi escolhida por Deus, para que o Filho de Deus fosse gerado no seu ventre. Foi isso que aconteceu, Jason. Porém, Maria, ela foi usada para conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Ela também, Jason, Deus confiou a ela a educação de Cristo. E ela fez isso muito bem. Fez isso muito bem, correto? Agora, daqui para frente, Maria, ela sai da história. Entende? Por exemplo, existe as orações que se fazem, né? E existe uma oração, uma reza, vamos dizer assim, uma reza, né? Muito clara, né? Que fala que Maria, ela é a nossa intercessora. Entende? Só que veja bem, eu quero mostrar para você, amigo, o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Cristo aqui, Jairson, ele é o mediador, ele é o intercessor. Se eu falar assim, olha, mediador, intercessor, ou alguém que roga por mim, é a mesma coisa. Sim. Portanto, quando alguém ele faz esta reza aqui, olha, quando alguém faz assim, olha, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, ela está colocando Maria no lugar de Jesus Cristo. Sim. Só que ela esquece, Jairson, e de repente até os líderes ensinam ela, entende? Ela esquece que Maria também está na sepultura, aguardando o retorno de Cristo, para também ser ressuscitada, assim como as pessoas que já dormiram e os que vão dormir, para ir morar com Jesus Cristo no céu. Entende? Então, infelizmente, para essas pessoas, ou felizmente, eu tenho que dizer, amigo, que você precisa fazer, sabe o quê? Você precisa analisar um pouco este conceito de intercessão, porque aí, já isso vai acontecer com esta pessoa exatamente o que acontecia com o povo hebreu. Eles têm zelo das coisas de Deus. Eu vejo, entende, pessoas que são zelosas, pessoas que cuidam, mas elas não têm entendimento. E esse entendimento é que nós, amigos, queremos que você tenha. Esse entendimento das Escrituras, para que você faça as coisas da forma correta, entende? E aí sim a vitória virá e a salvação um dia vai vir com a volta de Cristo. Muito bem. Se bem que o nosso compromisso aqui é com as Sagradas Escrituras. Nós não temos compromisso, como eu já disse anteriormente em outros programas, nós não temos compromisso com outros livros, com outros princípios, com outras crenças que não estejam fundamentadas neste livro. As Sagradas Escrituras, para nós, é o único livro que rege o nosso princípio fundamental, né, de crença. As Sagradas Escrituras, e aqui diz que era Jesus, o único no sentido de que não existe alguém além dele que serve como intercessor, não é isso? Correto. O Velho Testamento, por exemplo, para você que já leu a Bíblia, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre alguns acontecimentos do Velho Testamento que apontavam Jesus, e unicamente Jesus, como o resgatador de nossas almas, o nosso Salvador. Por exemplo, quando os israelitas iriam sair do reino do Egito, né, eles colocaram ali o sangue nos umbrais, hoje nós chamamos de portais das portas, né? Colocaram ali no batente da porta o sangue do cordeiro, o sangue da ovelha. Aquele sangue era o sangue que representava o sangue de Jesus, que morreria na cruz depois de 1500 anos depois desse acontecimento, né? Por exemplo, quando Israel, depois de ter saído do Egito, alguns anos mais tarde, conquistando a Nova Canaã ali, né, a terra de Canaã, eles lutavam contra cidades por cidades e lutaram uma vez contra Jericó. E naquela cidade tinha uma mulher que colocou um cordão vermelho escarlata
e aqueles dois espias que foram salvos por ela, e depois que eles salvaram ela, eles pediram para colocar escarlata, poderiam pedir para colocar um azul, um preto, um branco, né, que é a paz, mas não, eles escolheram a cor escarlata, que é sangue, né, representando Jesus, que é o Salvador, que estaria salvando a vida dela, né? E também existem muitos e muitos outros exemplos de que o cordeiro que era sacrificado durante todos os tempos até Cristo representava Jesus. Então nós temos o Velho Testamento aqui dando muito amparo a esse sentido de que há um Salvador, sempre apontando para Jesus, o Filho de Deus. Porque Deus, ele não teve 2 ou 3 filhos ou uma filha, ele teve um filho. Ele tem um filho, e que é Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 9, onde diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui nós vimos Jesus. Ele foi consumado para quê? Para ser a causa da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Sérgio, olha mais um detalhe aqui. A salvação é para aqueles que obedecem. Você percebe que não é apenas invocar, mas há algumas necessidades. O próprio Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então há uma necessidade de obediência, né? Com certeza. Jesus aqui, quando ele veio e morreu, ele consumou. Mas durante todas as eras anteriores à vida de Cristo, para morrer como cordeiro, ele era apenas um símbolo. O sangue, né? Aquele cordão escarlate, a própria ovelhinha, a própria pomba, né? Tudo era um símbolo de Jesus. Então essa é uma situação que não tem como fugir. A Bíblia prega Jesus como Salvador. Não existe salvação em nenhum outro. Eu fico assim, sabe, fascinado quando eu abro a Bíblia para estudar esse assunto, porque eu estou com a Bíblia aberta, amigo, no livro de Isaías, no capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías fala exatamente sobre o sofrimento de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, e principalmente aquele sofrimento que antecedeu a sua crucifixão, tá? Eu quero ler aqui o capítulo 53, verso 6 e verso 7, tá? Na verdade, verso 5 e verso 6 eu quero ler. Ele diz assim, olha: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja já isso, que texto maravilhoso esse aqui. Interessante que Isaías, ele viveu alguns séculos antes do nascimento de Cristo, mas na Bíblia, Isaías, ele é considerado pelos teólogos como o profeta messiânico, porque ele falou muito dentro do seu livro sobre a vinda de Cristo, entende? E aqui no capítulo 53 ele deixa claro aqui, olha. E agora de repente as pessoas poderiam estar perguntando assim: mas por que, por exemplo, que eu tenho que crer em Cristo para ser salvo? Por que eu não posso crer em outra pessoa? O texto aqui, amigo, ele deixa claro que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi, Jason, na verdade, o único que ele saiu do céu, ele deixou lá tudo. Tem até uma canção que fala assim, que ele deixou no céu um palácio de marfim. Esse era o palácio de Cristo, é o trono de Cristo. Ele deixou tudo isso lá por amor de nós, por amor de você, amigo. E ele veio a este mundo, ele se rebaixou, entende? Ele se tornou homem e ele sofreu, entende? Jesus, ele sofreu todas as afrontas, Jason, que o ser humano pode sofrer, entende? Jesus, ele fez tudo isso só por amor.
Sim. E quando Cristo, amigo, ele abriu os braços na cruz, entende? Sem falar nada, ele fez a maior demonstração de amor. Foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Certo. Entende? Então, por isso, Joyce, por isso, amigo, Cristo é o único, não existe outro. Ele é o único que pode salvar você e a mim. Nós podemos ser salvos por meio de Cristo e de nenhum outro. Muito bom. Querido amigo, eu gostaria de ler mais 2 versos bíblicos que confirmam isso, o que nós vimos até agora. O primeiro deles é o livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 10. Vamos ler? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Queridos, aqui você percebe que lá no livro de Apocalipse, onde que narra, lá no céu já, ou na nova terra, os salvos, os remidos diante de Deus e do Cordeiro, e eles falam, eles dizem, eles clamam, salvação. Aí eles dizem, para quem que é a salvação? Eles dizem, salvação a Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deus, o Pai, enviou o seu Filho e ele morreu para nos salvar. Então, há uma união aqui de salvação, o Pai entregando o seu Filho e o seu Filho resgatando com a sua própria morte o ser humano. E eu gostaria de confirmar isto no livro de João, capítulo 17, no verso 3. Vamos ler? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebe mais uma vez aqui a salvação, a vida eterna, a quem pertence? Jesus diz, a vida eterna é esta, 2 pontos, e ele diz, que conheçam a Deus, o único verdadeiro Deus, e continuando ele diz, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna, a salvação depende disto, de crermos no Pai e no Filho, como nosso Salvador, nosso Redentor. Que o Espírito Santo possa ajudar você a compreender cada vez melhor esse tema tão importante. O capítulo 3 e o verso 16 do Evangelho de João, ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo esse verso, que lindo esse texto, o amor, Deus mostrando o amor dele. Agora, no capítulo 5 e o verso 21 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo agora mais tarde, ele fala assim, olha, falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido amigo, esse texto, ele tem uma profundidade tão grande, que eu quero que você entenda um pouquinho dele nesta manhã. Veja bem, aquele que não conheceu o pecado, Paulo aqui está falando de Cristo, ele se refere a Jesus. Ou seja, ele está dizendo aqui que Jesus, durante 33 anos que ele esteve aqui na terra, ele, mesmo como homem, ele nunca pecou, ele não conheceu o pecado, ele não tomou nem conhecimento do pecado. Portanto, ele era santo, tá? Ele era santo. De repente, Jesus agora sabe o que ele faz? Ele toma, ou seja, Paulo diz assim, ó, ele o fez pecado por nós, Jason. Como que isso aqui acontece? É Jesus dizendo assim, Jason, eu quero tomar a sua vida de desobediência, eu quero pegar a sua vida de pecado, a sua vida de transgressão, a sua vida, quem sabe, de incredulidade, e eu quero tomar ela para mim, entende? E assim, desta forma, amigo, Jesus o fez pecado por quem? Pelo Jairo? Não, por nós, por todos, pela raça humana. Você entende agora por que toda pessoa que crer em Jesus, ela vai ser salva?
ela vai crer em quê? É crer simplesmente no nome de Jesus? Não, é crer na obra, Jairson, que Cristo fez nessa terra. É crer no sacrifício de Cristo, é crer na justiça de Cristo imputada na vida do ser humano. Quando nós entendemos desta forma, aí o que acontece? Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus agora toma sobre si a nossa vida, que é uma vida de desobediência, e a Bíblia diz, Jairson, no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Agora Cristo vai lá na cruz e paga o preço. Jesus morre, amigo, por você. Jesus morre por mim, Jesus morre por nós, pagando aquele preço que você precisava pagar. Aquilo que você não tinha condições de pagar, Jesus paga, entende? E é por isso, amigo, que nesta manhã eu quero dizer para você que vale a pena, sabe? Vale a pena nós aceitarmos a Jesus. Vale a pena realmente assim nós crermos que Cristo, Ele é o nosso resgatador, Jairson. Cristo, ele é o nosso libertador. Sim. Entende? Então é assim, é muito impressionante. E eu quero aqui agora, amigo, responder aqui, na verdade, a uma afirmação que eu fiz. Eu fiz uma afirmação dizendo assim, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu afirmei, mas eu também disse assim, até onde que isto é verdade? Eu quero já ler aqui o livro de Mateus, no capítulo 24. Aqui Jesus nos dá a resposta. Mateus 24:13. Ele fala assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amigo, você percebe que você pode ser salvo hoje, mas se você um dia desistir desta salvação, se um dia você abandonar a Jesus Cristo, infelizmente você não vai continuar sendo salvo. Nós não vamos continuar, Jairson. Nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar. Aí entra a perseverança. Você lembra daquele texto lá de Apocalipse? Aqui está a perseverança dos santos. Sim. Sabe? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo. Sim. Sabe? Então é isso, amigo, nós precisamos perseverar. Que nós possamos ser perseverantes até o fim. E muito em breve Cristo irá voltar. E Ele vai levar você e a mim, vai levar todos nós que cremos nele, para morar com Ele na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus possa tocar no seu coração nesta manhã. Esse é o meu desejo, em nome de Cristo. Vamos orar. Amado e eterno Deus, a nossa gratidão a Ti é porque Cristo veio para morrer por nós. Ajude, Senhor, o amigo que nos ouve nesta manhã a compreender este segredo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e que ele possa assim, entendendo, Pai, aceitar a Cristo como Salvador, e no dia da volta de Cristo possamos morar juntos na Canaã celestial. Este é o nosso desejo em nome de Jesus.